Olá, estamos apresentando a TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado. Vamos acompanhar a nossa última ação? Bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Vocês vão ter um empreendimento aqui que vai ser um concorrente do Barra, que é um espetáculo esse empreendimento. Mas exaure tudo que esse rapaz vai passar para vocês, ok? Na próxima terça, certo? Nós temos aqui utilização do Portal Cidadão. Acredito que todo mundo aqui sabe usar o Portal Cidadão da Prefeitura. Para quê? Emissão de TBI, consulta e utilização de informações. Nós temos aqui um guichê, não é, com a dona Aparecida, dona Cida, mas a gente aqui só não consegue a emissão de boletos. O resto a dona Cida consegue aqui, a emissão de TBI, aliás. A gente não consegue, mas consultas e tudo, vocês têm aqui o guichê da Prefeitura para fazer tudo isso, ok? E esse moço vem aqui exatamente falar, o Rafael Protásio, para ensinar, é um mini curso, né? Então, estejam aqui, por favor, viu? E quarta-feira que vem, nós vamos ter é um curso também. Tá? Eu estava dizendo aqui, eu já disse, inclusive, na última plenária, isso aqui mudou minha vida, certo? Mudou, mas mudou para um up muito alto. Sistema de condomínio, técnica de vendas. Quem não conhece o sistema de condomínio, ou compra por administração, ou compra por obra, preço de custo, está aqui a oportunidade, certo? Isso aqui, não é? Sabe como é que vende? Eu, por exemplo, do concorrente deles, que é o Barra 2, não é? Graças a Deus, eu vendi bem lá em janeiro, mas eu não recebi a comissão porque não tinha sido aprovado o projeto, né? E agora, depois que está tudo documentado, os contratos assinando, cai agora em dezembro, e aí vocês não vão me ver do dia 15 de dezembro até 15 de janeiro, que eu quero passar mal, como diz a história. Não tem o que fazer, não. Eu só estou com 64, eu vou gastar. Gente, bom dia a todos, obrigado por terem vindo. Vem para cá, meu querido. Tem alguém mais para falar antes? Não, né? Os meninos vieram, não. Então, Arthurzinho, se Deus quiser, vai fazer a nossa obra aqui. Arthur, é contigo agora. Bom dia, pessoal. Tá? Para quem não me conhece, tá? Eu sou Arthur, faço parte da equipe da linha Aurus, da Engemate. Tá? Primeiramente, eu queria agradecer aqui o Cresce, tá? Por ceder esse espaço, ceder esse momento aqui, agradecer o Sérgio, o Fernando, o Nunes, as pessoas que eu costumo tratar mais diretamente. Tá? Acho que é um espaço muito importante da gente estabelecer essa relação do construtor com os corretores, da gente apresentar nossos produtos, né? O que a gente está trazendo de inovação, de novidade no mercado. Tá? Então, queria agradecer um pouco desse espaço aí e a presença de todos vocês. Tá? Sou Arthur, tá? Não sei se todos... Eu já vim aqui, acho que foi no começo desse ano, apresentar um outro empreendimento, que é um Algarve. Tá? E hoje eu estou mais à frente da linha Aurus, da Engemate. Tá? Obrigado. Para quem ainda não se familiarizou, né, a Engemate é uma empresa que tem 30 anos de atuação aqui em Alagoas. Tá? E nos últimos 5 anos a gente criou esse novo segmento, que é a Aurus, tá? É uma linha de alto padrão, tá? Exclusivamente do mercado imobiliário, e já é o nosso 4º lançamento. Tá? Os 4 lançamentos que a gente tem da Aurus são empreendimentos à beira-mar. Tá? Temos 2 em Guaxuma, que é o Pier Norte e o Algarve, temos o Epic, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, e temos o Amarante, que fica à beira-mar de Pajuçara. Tá? Dos 4 empreendimentos, 2 deles já estão 95% vendidos, e o Epic está em torno de 30%, e o 4º empreendimento, que é o Algarve, já está em torno de 70% vendido. Tá? Então, assim, mostra um pouquinho da confiança do mercado na nossa empresa e nos nossos empreendimentos. Tá? Já temos aí? Bom, mas enquanto ele abre aí, tá? O empreendimento hoje que eu vim trazer para vocês, tá? É o Epic. Tá? O Epic, ele nasce com a proposta
de apartamentos de segunda moradia, tá? Apartamentos de veraneio. É um empreendimento à beira-mar da Barra de São Miguel, tá? E oi? Tem uns dois aí. Aí. Tá. E qual é o principal conceito aí do empreendimento? Qual é o racional por trás da ideia do Epic, tá? Ser uma alternativa à casa de praia, tá? Mas por que uma alternativa à casa de praia? Todo mundo sabe hoje, né, que mão de obra, funcionário, está cada vez mais difícil, né? Tanto está ficando caro, né, e está ficando cada vez mais dor de cabeça para você gerenciar, tomar conta, achar bons funcionários, tá? Então a gente sabe que aqui em Alagoas agora andei. Pronto, agora eu acho que vai. Então, todo mundo sabe essa questão de mão de obra que está muito difícil hoje em dia, tá? E em Alagoas, em Maceió, Alagoas, como se diz, a gente tem uma cultura, né, de casa de praia, né, de segunda moradia. Todo mundo tem um parente, ou tem um amigo, ou tem um conhecido que tem casa de praia, né? O cara ir passar um final de semana, as férias, o verão, numa casa de praia, tá? Na Barra de São Miguel, tem um pessoal que gosta do litoral norte, Milagres e diversas regiões aí, tá? Sendo que é muito bom casa de praia e tal, mas para a pessoa manter uma casa de praia não é tão simples, tá? Geralmente você tem que ter um caseiro, tem que ter um piscineiro para ir lá fazer a manutenção da piscina, tem que ter um jardineiro para poder ir lá aguar as plantas, podar a grama e tudo mais. E, eventualmente, você tem que ir na casa de praia cada 2, 3, 4 semanas para dar uma geral, né? Ver se o ar-condicionado está funcionando, o motor do portão da garagem está funcionando, né? São casa de praia, como se diz, é na praia, né? Então, ou é beira-mar ou muito próximo da praia. Então, é o seguinte, a maresia, ela não danificou a parte das portas, fechadura, ferrolho, né? Então, assim, casa de praia exige uma manutenção, né? Exige um cuidado, exige um gasto de tempo e de energia, além de dinheiro, para a sua manutenção, tá? E quando a gente vai para os pares da gente no Nordeste, tá? Então, quando você vai a Pernambuco, né, a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, principalmente na Paraíba, tá? Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho família na Paraíba, e lá eles viraram um pouquinho essa chave. É muito mais comum um apartamento de praia do que casa de praia, tá? Indo em linha nisso que eu disse para vocês. Primeiro, a tendência é que um apartamento seja muito mais em conta financeiramente do que uma casa de praia, se for um equivalente, numa localização equivalente, tá? E a manutenção é muito mais simples, tá? Ou seja, você tem um apartamento de praia, basicamente você paga o condomínio do prédio, né? O condomínio faz a manutenção de todas as áreas comuns, de piscina, tudo mais, e o seu apartamento é um apartamento compacto, né? Porque quem quer um ponto na praia, o cara não vai para ficar dentro do apartamento. Você quer um apartamento para dormir, para passar a noite, para descansar, mas durante o dia você quer ir para a praia, você quer ir para a piscina, você quer estar no restaurante, na casa de um amigo. Então, o apartamento ele nasce com um ponto de apoio na praia, tá? E aí, um exemplo da vida prática, né? Hoje a gente está aqui quinta-feira de manhã, né? 9h30 da manhã. Digamos que eu chego em casa hoje, vou almoçar com a minha esposa, olho para ela e disse: rapaz, a gente não tem nada programado nesse final de semana. Vamos passar o final de semana na praia? Se eu tenho um apartamento de praia, eu ligo para minha faxineira, minha diarista, e diz: olha, vai lá no meu apartamento e dá uma faxina que amanhã eu estou indo para lá. Pronto. Amanhã eu vou para lá e passo meu final de semana tranquilo, tá? Se eu tenho uma casa de praia e quero ir passar um final de semana na casa de praia, se algum de vocês tem ou conhece quem tenha, não é muito assim, tá? Você chega numa quinta, sexta-feira, se for pedir alguém para dar uma geral para você ir lá amanhã, ou sexta, ou sábado, que seja, dificilmente vai estar tudo arrumado para você chegar.
O portão não está funcionando, o ar-condicionado não está funcionando, a piscina está verde, porque o piscineiro faltou nessa semana, não foi dar manutenção, a grama está morrendo. Então, assim, ponto de praia, segunda moradia na praia, eu acho que qualquer cliente, qualquer pessoa que compre, que faça esse investimento, quer, acima de tudo, conforto e praticidade. Tá? Então, o apartamento de praia, ele traz essa praticidade, ele traz esse conforto, tá? E você tem muito menos dor de cabeça ou preocupações para a sua manutenção e para manter essa estrutura no dia a dia. Tá? Então, esse eu acho que é o principal apelo dessa proposta. Tá? E agora um pouquinho mais específico sobre o empreendimento em si, tá? Sobre o EPIC. Eu não sei se todos conhecem, tá? Mas na Barra de São Miguel, como eu já disse. Tá? E ele fica aqui na parte... Que bairro é esse? É Porto de Vaca? É Niquim? Fica na praia do Niquim, tá? Se a gente quiser ter uma referência, aqui é o Praeiro, tá? E aqui fica o Barra Bali. O Barra Bali que o pessoal mencionou, tá? Então ele fica numa região, numa praia extremamente privilegiada, tá? Que é uma praia aqui junto aos arrecifes. Oi? Exatamente, protegida pelos arrecifes, tá? Praticamente uma piscina natural aqui, tá? Uma faixa de areia bem estreita, então você está muito próximo do mar, tá? E além disso, os apartamentos aqui, o terreno é de esquina, tá? Então isso aqui é aquela principal da Barra e aqui é uma ruazinha de serventia, de acesso à praia. Então, dos próprios apartamentos aqui, os que são virados para esse lado de cá, que seria o lado sul, eles têm vista aqui para esse encontro da lagoa com o mar, e do outro lado da lagoa a gente tem a vista do Gunga, tá? A vista dos coqueiros, a vista do mirante. Tá? E para o lado de cá a gente tem a vista para o restante da Barra e para Maceió no fundo. Tá? Aqui a perspectiva frontal, tá? do empreendimento. Uma coisa para ressaltar, as obras já iniciaram. Tá? Estão iniciando agora nesse mês de novembro. Tá? O projeto está 100% regularizado, aprovado, com todas as licenças ambientais, com memorial de incorporação registrado. Tá? E nós demos início às obras. Estamos dando início às obras agora no mês de novembro. Tá? E o prazo contratual de entrega é setembro de 2029. Tá? Mas tudo leva a crer que a gente deve antecipar em pelo menos aí uns 6 meses. Tá? Essa entrega. Mas esse empreendimento hoje ele já está sendo uma realidade. Se o cliente for lá, ele já vê a movimentação e a partir de mais uns 2, 3 meses já deve começar um movimento mais incisivo e provavelmente daqui a uns 6 meses aí o prédio está saindo do chão. Tá? Terminar subsolo, fundação e toda essa parte. Então, esse empreendimento ele já é uma realidade. Tá? Outro aspecto aqui o prédio ele vai muito próximo do limite do terreno. Tá? Aqui fica, sei lá, 5 a 10 metros, os apartamentos aqui frontais. Tá? E não sei se alguns de vocês têm esse acompanhamento, mas houve uma mudança no plano diretor da Barra de São Miguel em agosto desse ano. Tá? E do plano diretor em diante, tá? No caso de agosto em diante, todas as construções elas precisam, à beira-mar, elas precisam obrigatoriamente ter um recuo de 27 metros do terreno, do limite frontal do terreno. Ou seja, esse empreendimento ele não pode ser replicado mais na legislação vigente. Tá? Ou seja, se a gente fosse lançar um EPIC 2, tá? Provavelmente o prédio começaria aqui, mais ou menos. Então, esses apartamentos, em especial essas unidades de frente, que elas estão praticamente dentro do mar, esse vai ser um empreendimento único, nesse sentido. Tá? Então, aqui a fachada frontal. Tá? A gente, como eu vou mostrar mais na frente, a gente tem 6 opções de planta, tá? Dos mais variados tamanhos, das mais variadas posições. Tem apartamentos virados para frente, que são esses, tá? Que obviamente são os apartamentos mais privilegiados e, consequentemente, com os tickets mais altos. Tá?
Nós temos unidades viradas para as laterais, nas duas fachadas laterais, a fachada que dá para Maceió e a fachada que dá para o Gunga, tá? E nós temos unidades também viradas para o fundo, tá? Obviamente são unidades um pouquinho mais sacrificadas, mas isso é compensado no preço da unidade, tá? São as unidades mais acessíveis, tá? E eu acho que seriam as mais propensas a, inclusive, uma rentabilidade muito boa por locação, tá? Essa é a fachada frontal, tá? O projeto é da Humberto Farias. Eu acho que todo mundo conhece a Humberto Farias, né? Um arquiteto muito renomado aqui. E o projeto ele usa muito esse conceito para casar com a praia, né? Então são revestimentos bastante claros, né? Bastante madeira, bastante paisagismo, né? E bastante área molhada, piscinas, espelho d'água, cascatas aqui, porque eu não sei se dá para ver direito pela imagem, tá? E é um empreendimento que você também já vai ter um acesso direto à areia, tá? Um aspecto que muita gente me perguntou, tá? Que eu já adianto aqui, certo, Arthur, você tem um acesso aí para a areia, mas como é a questão de segurança, de circulação aqui, né? Porque essa perspectiva ela dá a entender que é muito fácil entrar e sair, então qualquer pessoa poderia entrar e sair, né? A perspectiva ficou muito bonita, tá? Mas um aspecto que ela não representa de maneira fidedigna é esse desnível daqui, da região da piscina, até a areia da praia, tá? Quem tiver a título de curiosidade visitar o terreno, tá? Esse desnível daqui para cá, ele deve ser aí uns 4 a 5 metros, tá? Então, esse desnível é grande, é bem maior, tá? Vai ser feita uma cancela aqui, e aqui na lateral vai ter uma guarita, tá? Onde vai ficar um segurança monitorando toda essa movimentação aqui para garantir tanto o acesso à praia e ao prédio de quem estiver no empreendimento, como não permitir a entrada de pessoas indesejadas, tá? E aqui, entrando para a área, saindo dessa área externa, indo para a área interna do prédio, vão ter controles de acesso, tá? Onde só pessoas cadastradas vão poder adentrar as áreas privativas, tá? Aqui um pouquinho da fachada lateral, tá? Como vocês podem ver, as unidades de frente, são essas primeiras aqui, elas têm um escalonamento, tá? Elas vêm recuando, tá? Isso foi um artifício usado para inclusive, evitar o sombreamento na praia, tá? Pelo fato da edificação já ficar bem próxima ao limite do terreno e a faixa de areia ser relativamente estreita, tá? Foi uma maneira que a arquitetura se utilizou para evitar o sombreamento na praia. Foi feito todo um estudo de sombreamento junto ao pessoal do meio ambiente, tudo para garantir que não seja prejudicada essa faixa de areia relativamente à incidência de sol, tá? Então, essa fachada mostra os apartamentos de frente, aqui voltados para a praia, e aqui são os apartamentos laterais, a fachada lateral, tá? Aqui a fachada voltada para a rua, né? Aquela rua de fundo, e é por aqui que ficaria o acesso de pedestres, tá? E aqui são duas terminações que são voltadas para essa orientação, tá? E aqui, pessoal, a gente tem algumas perspectivas das áreas comuns, tá? Uma ilustração de como vai ser entregue, tá? O empreendimento. Eu queria passar um pouquinho para as plantas, certo? Para mostrar a disposição do empreendimento, porque é um empreendimento que tem 6 opções de planta, tá? Então, acho que eu mostrando primeiro as plantas, vocês conseguem entender um pouquinho melhor de qual é o conceito, quem é o público, tá? E assim, eu acho que fica mais bem ilustrado o potencial do empreendimento, tá? Por que a gente entende que esse empreendimento tem um grande potencial, além de todos esses motivos que eu já falei? Que ele atende a uma gama de público muito grande, tá? Você tem um dos apartamentos menores, tá? Que são os apartamentos em torno aí de 80 metros quadrados de 2 quartos, que começa aí na faixa de ser 1.300.000, 1.400.000, tá? E você também tem os super apartamentos, que são os apartamentos frontais, né? Que esse já tem um ticket bem mais elevado, já pode chegar a 4, 5, até 6 milhões de reais, a depender da área e da terminação, tá? Então, assim, dificilmente
um cliente ou uma pessoa interessada que, eu queria um apartamento de praia. Dificilmente o Epic ele não tem uma opção que se encaixa na necessidade e no bolso dessa pessoa, tá? Além de toda a localização, né, você está na Barra de São Miguel, para a gente aqui, todo mundo conhece a Barra, né, sabe que é uma praia que teve muito presente na vida do maceioense, tá? Tem uma vantagem também que é uma praia que é próxima, né? Então você pode ir para a Barra, ser um refúgio seu, né? Mas você não precisa estar isolado de Maceió. Você pode vir para Maceió e voltar. Você pode, tipo, às vezes você está com um filho pequeno, com esposa, um casal de filho, tudo mais. O filho tá na Barra, pai, eu queria ir no shopping, eu queria ir no cinema. Você vai para Maceió, meia hora, volta, né? Numa via duplicada, uma via quase que dentro da cidade, tá? Então, diferentemente de algumas regiões mais afastadas, como Milagres, né? É bom também, mas tem esse porém que está a 2 horas de Maceió. Então, se você quiser vir jantar em Milagres, quiser vir jantar em Maceió e voltar, ou quiser ir no Maceió resolver alguma coisa, é mais complicado, tá? Aqui a gente está a meia hora de Maceió, né? Do lado do francês também, tá? Então, pessoal, um pouquinho mais do escopo do empreendimento. Tá? O empreendimento é formado por subsolo, pilotis e 7 pavimentos. Tá? E eu vou despender um pouquinho mais de tempo nos pavimentos, porque quase todos os pavimentos são diferentes um do outro, porque justamente eles têm diversas opções de planta. Tá? Subsolo é único e exclusivamente para vagas de estacionamento, tá? Então não tem muito o que explicar por aqui. Tá? São 8 elevadores. São privativas. Tá? Os apartamentos, as tipologias frontais e duplex, são 2 vagas. Tá? E as outras tipologias é uma vaga privativa. Tá? E tem algumas vagas de visitante, em torno de 5 sobrando. Tá? Mas a gente não gosta de anunciar isso porque, à medida que o projeto executivo vai tomando forma, pode ser que essas vagas sejam usadas para abrigar algum dispositivo, tipo uma ETE, um gerador que não coube na disposição inicial. Então, assim, tem isso. Tá? E o terreno de trás, tá? A rua principal está aqui, você tem um terreno aqui atrás, é do mesmo dono desse terreno, que ele, posteriormente, ele já tá desenvolvendo um projeto de fazer um complexo de tanto estacionamento e até loja, alguns restaurantezinhos, algumas, tipo um food park, um food truck, dessa maneira, então que pode atender aí. Tá? Mas, obviamente, ele não está vinculado ao empreendimento, mas é do mesmo dono do terreno. Tá? E são 8 elevadores. Foi você que perguntou ou foi outra pessoa? Pronto. São 8 elevadores. Tá? Bom, agora eu acho que a gente já começa a explicar bem o conceito do prédio. Tá? Aqui na rua lateral é o acesso de veículos ao subsolo. Tá? E aqui na rua principal, na avenida principal, isso aqui seria o embarque e desembarque de passageiros. Tá? E aqui seria o acesso de pedestres, o acesso de pessoas. Tá? As pessoas acessam por aqui. Aqui tem uma portaria, uma áreazinha de espera. Tá? Aqui uma recepção, que isso aqui ela é um vazio que vai até o 7º pavimento. E lá no 7º pavimento, na coberta, eu tenho uma clarabóia gigante, tá? Que cobre toda essa área. Então você entra aqui e você dá com aquele paredão, com todo o paisagismo, com toda a ambientação que dá aquela sensação de imponência. Tá? E com a clarabóia lá em cima, acho que mais na frente eu consigo mostrar para vocês, melhora muito a questão até de aproveitamento da iluminação natural. Tá? Aqui seria um lounge climatizado, tá? Com café, sofás, uma área de descanso. Tá? E daqui para frente seria a área externa de lazer do empreendimento. Parte da área externa, né? Porque tem uma área de lazer no pavimento superior. 2 piscinas aqui, tá? Com borda infinita. E aqui o acesso à areia, tá? E aqui um deck também com alguns sofás, algumas áreas aqui de vivência onde dá o acesso direto à praia. Tá? E aqui seria um apoio para um restaurante, tá? Que vai servir bebida e comida aqui para
para os usuários aí dessa área. Tá? Aqui esse corredor dá acesso, é o corredor do térreo. Tá? Aqui é uma áreazinha administrativa, no caso banheiro e área de vivência para funcionários, tá? Tanto funcionários do próprio prédio, quanto funcionários dos proprietários também, pessoal de limpeza, portaria, bem como funcionários privados, tá? Tipo empregada doméstica, cozinheira, tudo isso aí também podem usar esse espaço aqui. Tá? E aqui a gente já tem algumas unidades privativas, tá? Aqui são 9 unidades, 4 desse lado e 5 desse lado aqui. Tá? São unidades que a gente chama de unidades vila, que são apartamentozinhos de 2 quartos, sendo uma suíte, com cozinha, sala de jantar, estar e quarto de funcionário e banheiro de funcionário. E o grande diferencial desse... Eu vou mostrar mais detalhado essa planta, tá, pessoal? E o grande diferencialzinho desse apartamento é toda essa área externa aqui, que cada um deles tem um deck descoberto e uma hidrozinha descoberta privativa. Tá? Então essa é a tipologia dos apartamentos localizados no pavimento térreo. Tá? E aqui na frente, que eu esqueci de mencionar, é a área de apoio aqui à piscina, que seria banheiro, né? E aqui uma guarda para equipamento náutico, prancha, caiaque, stand-up, esse tipo de equipamento. Tá? Subindo no pavimento, no primeiro pavimento, tá? Isso aqui é aquele vazio que eu disse a vocês, que o cara, nessa recepção aqui, isso aqui é um vazio que vai até em cima. Então aqui no primeiro pavimento já começa esse vazio e todo o contorno dele é composto de elementos de planta, de paisagismo, que vão compor até o 7º pavimento. Tá? Nas laterais seguem unidades privativas, tá? Seguem apartamentos. Esse apartamento é exatamente o mesmo apartamento do térreo, a única diferença é que não tem essa areazinha aqui descoberta e essa hidro descoberta aqui. Tá? Isso aqui seria a projeção do pavimento inferior. O apartamento ele termina aqui. Tá? Mas daqui para dentro é exatamente o mesmo apartamento, a mesma disposição. Tá? Aqui seria o segundo pavimento daquela areazinha de funcionários, né, onde aqui a gente fez uma área administrativa, com mesa para sala de síndico, né, administrativo do empreendimento. Tá? E aqui, pessoal, eu acho que, além de eu falar um pouquinho o que é academia, que é isso, que é aquilo, eu vou explicar o que é cada ambiente, mas isso aqui teve um porquê por trás. Tá? Quando a gente estava finalizando o projeto e foi conversar, inclusive, com alguns parceiros da gente, a gente foi muito criticado, né, por ter feito isso. Tá? E o que todo mundo dizia? Como vocês podem imaginar, essa área aqui, que é a área de frente para o mar, se eu fosse botar apartamento, unidade privativa aqui, é o metro quadrado mais caro. Né? Um metro quadrado de venda mais caro aqui. E a gente abriu mão de colocar unidade privativa aqui, tá? De colocar apartamento, para colocar uma área de lazer aqui todinha de frente para o mar. Tá? Então, por que a gente fez isso? Porque boa parte dos compradores, né, dos proprietários, são apartamentos laterais, são esses aqui, e a partir do próximo pavimento vai ter apartamentos nessa terminação aqui. Então, a gente colocar uma área de lazer toda aqui de frente para o mar, a gente entende que agrega valor para quem compra essas unidades aqui. Tá? São pessoas que não compraram unidades de frente para o mar, mas elas vão ter toda uma unidade de lazer à disposição de frente para o mar. Tá? Então, esse foi o motivo que a gente optou por colocar essa área de lazer todinha aqui no mezanino, para democratizar o mar para todo mundo do empreendimento, mesmo quem não comprou as unidades frontais que começam nos pavimentos de cima. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma academia, tá? Onde essa academia tem uma esquadria de piso a teto. Você está de frente para o mar, que está... Deixa eu ver se eu consigo... Seria mais ou menos isso aqui. Tá? Então, você tem uma academia, a frente aqui toda de vidro. Então, você está na academia e de frente para o mar. Tá? E, provavelmente da melhor praia da Barra de São Miguel, né? Então, você tem essa academia aqui de frente mar, tá?
Aqui a gente fez uma área de um lounge, tá? Um sofá, com a varandinha aqui externa, tá? Também um espaço de vivência voltado para o mar, tá? E aqui a gente fez uma espécie de pub, tá? Fez um salão, uma mesinha aqui de sinuca, uma mesa de pôquer e uma área aqui inclusive para ver filme, tá? Uma televisão e tudo de frente para o mar. E no meio aqui uma bancada com apoio gourmet, caso você queira fazer alguma recepção mais privada, né? Tipo um jantar de aniversário ou alguma coisa mais reservada, você tem esse apoio gourmet que pode servir tanto para essa área quanto para essa área aqui, tá? Aqui o banheiro, tá? Os dois banheiros, masculino e feminino, do andar, tá? E aqui nessa parte central, isso aqui seria a parte de home office, né? Com espaços segregados aqui de coworking e parte de estudos. E aqui seria 2 espaços para criança, né? Uma brinquedoteca para crianças menores, tá? E aqui um salão de jogos com ping-pong e toda uma área aí para uma criança um pouquinho mais uma idade um pouquinho maior, tá? Pronto. E aqui eu venho para o segundo pavimento. Então você observa que eu mostrei o térreo primeiro e estou no segundo e os 3 pavimentos são diferentes, né? Então, por isso que eu gosto de explicar isso aqui para as pessoas entenderem que, às vezes, muita gente se perde. Pô, é muita tipologia, qual é o apartamento que tem vista, não tem vista, que tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que a pessoa entendendo essa disposição, acho que consegue captar bem aí as propostas de cada unidade, tá? Então, no segundo pavimento, aqui continua o vazio, que vai até em cima, tá? Aqui, onde no pavimento inferior era essa área aqui de coworking, salão de jogos. Na coberta, a gente fez um jardim de inverno, tá? Onde as pessoas teriam livre acesso aqui, tá? E nas laterais, mantém-se aqueles apartamentos com aquela mesma tipologia, tá? A única diferença é que às vezes são rebatidos para lá ou para cá, tá? Mas a tipologia é exatamente a mesma, tá? Os apartamentos de 2 quartos. Nessa lateral também, tá? E aqui já começa a mudança um pouquinho desse pavimento, tá? Aqui já aparecem 2 terminações que são voltadas para a parte posterior do prédio, tá? Que essas terminações, o maior apelo seria o apelo do preço, tá? O cara está comprando esse endereço, está comprando um empreendimento beira-mar, tá? E aqui na frente, onde eu tinha aquela área de lazer, aí já deu lugar a 4 unidades privativas, tá? Esses são os super apartamentos aqui do empreendimento, tá? Acho que é da ordem de 200 metros quadrados a unidade aqui, tá? E como é um apartamento de praia, tá? O apartamento ele vem daqui até aqui, tá? Esse do canto. Então, aqui a gente toma a proporção da varanda em relação ao resto do apartamento. Então, o principal ambiente, o ambiente mais privilegiado desses apartamentos aqui são exatamente essas varandas privativas com hidro, tá? E 3 suítes, tá? Uma sala boa também, com lavabo, cozinha e área de serviço e tudo mais. Mas a gente entende que a principal área do apartamento seria isso aqui, porque o protagonista está aqui na frente, que é o mar, tá? E aí já volta um pouquinho para aquele conceito que eu falei para vocês. A gente entende que quem compra essas unidades aqui, que são umas unidades com preço bem significativo a mais, tá? São pessoas que devem, muito provavelmente, passar seus dias aqui, na varanda, né? Ficar na sua hidro privada, fazendo um churrasco ou fazendo alguma coisa aqui na sua área gourmet e com uns 10, 15 colegas aí, 15 amigos aqui, tá? Então, esse povo sempre vai ter o mar à sua disposição e a gente fez aquela área de lazer embaixo, de frente para o mar, para essas pessoas aqui também terem um mar à sua disposição, tá? Então, foi esse conceito que a gente trabalhou, tá? E aí a gente tem essas 4 unidades, tá? Que são de frente e mar, 2 de canto, tá? E essas 2 centrais, tá? Pronto. E aqui a gente indo para o terceiro pavimento, tá? Basicamente a diferença para o segundo pavimento é que esse jardim de inverno aqui ele não está no terceiro, ele ficou no pavimento de baixo, no segundo, tá? Então, o vazio que antes era só isso aqui,
aumenta e passa a ser tudo isso aqui. Tá? Todo esse átrio aqui, todo esse volume, ele vai até em cima. Tá? E esses apartamentos permanecem iguais, esses permanecem iguais, esses permanecem iguais. Os de frente, o apartamento é exatamente igual, a única diferença é que a varanda ela começa a recuar, aqui por causa daquele efeito do escalonamento. Tá? Então, vocês olharem aqui, ó, vou passar para o apartamento de baixo. É exatamente o mesmo, só a varanda que vem recuando um pouquinho. Tá? E aí outro artifício que a gente usou, tá? O cara pergunta, tá, bicho, você está recuando a varanda, então quem está embaixo vai perder a privacidade, e o cara de cima consegue olhar quem está embaixo? Não. Porque após o guarda-corpo, né, após o peitoril ali da varanda, a laje ela segue um pouquinho justamente para você não ter o ângulo de visão de quem está no apartamento de baixo. Tá? Então a questão de privacidade tá mantida. Tá? Aí esse é o terceiro pavimento, quarto e quinto é exatamente igual. Quarto, você só vê a varanda recuando. E o quinto, também só vê a varanda recuando um pouquinho. Tá? Então, todo o restante do pavimento é exatamente o mesmo. Tá? O sexto pavimento já tem outra mudança. Pronto. No sexto pavimento, primeiramente, continuo com 4 apartamentos de frente mar. Tá? A diferença é que esses apartamentos do canto aqui, tá? Eles, como a varanda já recuou bastante, eles comeram o primeiro apartamento da lateral. Foi integrado ao apartamento da frente. Então, você observa que aqui você tem 1, 2, 3, 4 e o frontal. E aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 e o frontal. Então, esse apartamento aqui lateral foi integrado a esse apartamento da frente. Tá? Mas a proposta segue exatamente a mesma. 3 suítes, tá? E uma excelente sala e uma varanda com a hidroprivativa, de frente mar. Tá? A grande diferença nesse pavimento se dá dessas unidades aqui, tanto das laterais quanto as voltadas para a parte posterior do prédio. Tá? Qual é a diferença aqui? Isso aqui, na verdade, cada um deles virou um duplex. Então, cada um deles aqui, o equivalente ao apartamento lateral, né? Você vira um duplex, que é no sexto e no sétimo pavimento. E qual é o conceito desse duplex? No pavimento inferior, eu tenho uma varandinha com a hidroprivativa, tá? Uma sala, um quarto embaixo, tá? Principalmente para... às vezes tem pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, mais idade, então já tem um quarto embaixo, tá? Cozinha e área de serviço aqui. E no pavimento superior, a gente tem 2 quartos e alguns deles têm uma salinha íntima, além dos banheiros. Tá? Então, qual é o conceito por trás desse duplex? Tá? Geralmente, os duplex eles têm a área social em cima, né? Então, geralmente a piscina em cima, a hidro em cima, a parte descoberta em cima e os quartos são embaixo. Esse é o tradicional, acho que é bem difundido aqui em Maceió. Tá? A gente mudou esse conceito, tá? Inverteu ele. Esse já é o terceiro empreendimento que a gente trabalha nessa disposição. Tá? E o porquê é bem simples. Tá? Quem tem um apartamento desse, né, um apartamento com área de lazer um pouquinho maior, tá? Geralmente é uma pessoa que gosta de receber gente em casa. Né? O cara não precisa disso tudo só para ele, a esposa e 1 ou 2 filhos. Né? Geralmente o cara tem uma família grande, tem amigos. E o que é que acontecia? Quando você tinha a área de lazer em cima, e a parte íntima embaixo, quando você recebia convidados, o cara tinha que percorrer todo o seu apartamento para ir para a área de lazer. Então, acabava até com a sua privacidade. Tá? E aqui o conceito é diferente. Aqui o cara já entra na sua área sociável do apartamento. Tá? Só sobe para a área íntima quem vai se recolher. Então, o cara... não tem porquê a visita, a pessoa estranha, ela ter acesso à sua área íntima. Então, esse é o conceito que a gente usou e que assim, a gente usou no Pier Norte, né, que é em Guaxuma, foi muito bem aceito. Na Pajuçara também, no Amarante, esse conceito também foi aceito e a gente trouxe ele para o Epic também. Tá? Então, você tem essa tipologia aqui.
E no 7º pavimento são pavimento superior, né, dos duplex. E na frente, onde eram 4 apartamentos, viraram 2. Tá? Mas esses 2 já não estão mais disponíveis. Tá? São 2 unidades aqui de aproximadamente 400 metros quadrados. Assim. E aqui, tá, tem uma vista aqui do empreendimento de cima, tá, que eu acho que dá para ter uma noção muito boa aqui de consolidar essas informações que eu passei para vocês. Tá. Aqui é aquele átrium central, né, é uma claraboia, obviamente não vai ser vazado, tá, não vai chover dentro, obviamente, mas vai deixar passar toda uma iluminação natural e melhorar, inclusive, a ventilação, a circulação do ar aí. Tá. Coberta. E aqui a gente tem uma disposição bem legal que dá para ver as hidrozinhas dos duplex, tá? E lá embaixo a áreazinha descoberta daqueles apartamentos térreo, né? Aqui também. Aqui tem uma variaçãozinha, né? Por causa do terreno, ele não é exatamente retangular, ele é esconso. E na frente aqui a gente vê o escalonamento das varandas, tá? Do 7º andar, do 6º, do 5º até o 2º pavimento. A piscina, tá? E eu acho que aqui a gente tem aquilo que eu falei do recuo de 27 metros do plano diretor novo. Esses apartamentos aqui eles estão muito próximos do mar. O cara que está nessa varanda aqui vai ter uma sensação de estar dentro do mar, tá? E essa sensação ela vai ser única desse empreendimento, do seu apartamento, porque qualquer coisa nova que tiver que ser feita na Barra de São Miguel agora, hoje o prédio começa aqui, acho que vai começar mais ou menos por aqui. Só para a gente ter uma proporção. O terreno tem 75 metros de comprimento. Então, 1/3 do terreno, mais de 1/3 seria recuo frontal. Tá? Então, 1/3 desse terreno aqui não ia ter edificação. Então, esse projeto é bastante único, tá? Na Barra de São Miguel. E aí, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da disposição de cada uma dessas plantas que eu mencionei para vocês, dos apartamentos. A cobertura. Vamos lá. Isso aqui? Não, ela é só parte de serviço, tudo mais. Não vai ter, não tem rooftop nem nada, certo? É uma única e exclusivamente uma coberta. Não, eu usei o termo errado. Coberta. É melhor? Não. Oi? Tá, no futuro não, já tá pensado isso aí, tá? A gente vai usar essa área aqui, tá? Geralmente se usa nos empreendimentos da gente, daqui, de Maceió, a gente usa essa região para colocar placas, né, de energia solar, e essas placas seriam para aquecimento de água. A gente faz um sistema de aquecimento de água solar com backup a gás. No inverno não tem incidência de sol, é difícil aquecer a água, o gás entra. Aqui na Barra, tá, a gente mudou um pouquinho isso, por quê? Porque a gente entende que, como não é, como é que eu posso dizer, primeira moradia, isso não vai estar ocupado 100% do tempo, concorda? O prédio, geralmente ele vai ter os picos de uso, né? No verão, dezembro, janeiro, e em finais de semana ao longo do ano. Então, se a gente usasse isso aqui para aquecer água, o povo não ia estar usando apartamento, não ia usar água quente e ia ser perdido isso aí. Então, o que é que a gente fez? A gente vai colocar placas solares, mas não para aquecer água, que é o que a gente usava nos outros empreendimentos da gente. Vai usar para energia elétrica nas áreas comuns, que as áreas comuns vão estar usando. Exatamente. Então, nos outros a gente usava para esquentar água quente. Para esquentar água quente é fogo. Para esquentar água, tá? E aqui, como não vai ter esse uso ao longo do ano todo, né, mas o condomínio ele precisa rodar, eu preciso ter o porteiro, eu preciso ter a parte lá de baixo funcionando, preciso ter tudo isso, então isso aqui vai ser usado para energia elétrica, para as áreas comuns, para baratear o condomínio. O número de elevadores é bem generoso, tá? Okay? Só para você ter uma noção, são 98 apartamentos aqui. Se você tirar os do térreo, que são 9, ficam 89. Então você tem 8 elevadores para 89 apartamentos. Você tem um para cada 8, praticamente. Não, vão ter um aquecimento a gás. Eu não sei se... Eu acho que nem... Não, chega. Na verdade, a gente está fazendo uma central, mas a gás pode...
O que eu ia dizer é que eu não sei se ainda entregam um apartamento com chuveiro elétrico. Eu acho que isso já entrou. Hã? Bom, a gente não. Então, assim, a questão. Full. Tá? Então, gerador full, tá? E o aquecimento das águas, né? O aquecimento no caso dos apartamentos, das unidades privativas, aquecimento a gás, tá? Que essa parte aqui da coberta a gente preferiu usar para a energia elétrica da área comum. Tá? Esse gerador vai colocar também energia para os apartamentos? É full, é para tudo. Para tudo. Tá? É assim, pessoal. Todos vocês conhecem o HITS, já foram lá ou já viram. Sendo bem assim, como é que eu posso dizer, simplório, esse é um termo adequado para usar, a proposta da gente é fazer um empreendimento com a pegada de um Barra Bali, mas com um padrão de excelência e de acabamento do HITS. Tá? Então, assim... Quando eu tive, se algum de vocês, eu tive aqui no começo do ano para mostrar o Algarve, tá? E foi um ponto abordado, se algum de vocês estava aqui naquele dia, talvez se lembre, essa questão do carregamento veicular. Como a gente tem 1 a 2 vagas por apartamento, a ideia da gente não era botar um carregador por apartamento, porque ia, né? A ideia é botar algumas vagas ou alguns pontos de carregamento ao longo do prédio, tá? Mas, pegando o gancho daquilo que eu falei uns 6 meses atrás, eu acho, talvez um pouquinho mais, está tendo a discussão a norma de carregamento veicular dentro de edificações residenciais, tá? Então, o bombeiro estava querendo proibir, estava querendo botar alguns condicionantes. Assim, a ideia da gente, o que a gente vai prever é alguns pontos rotativos, mas vai depender de como é que vai ser essa legislação dos bombeiros. Que teve até algumas, já emitiram uma nota técnica, eu acho, recentemente. Coisa de um mês atrás, acho que já chegaram mais ou menos num consenso. Tá? Pode até pensar em fazer isso fora, né? Não, é mais fácil, mas a gente sabe que é muito mais cômodo estar dentro, né? Mas assim, isso, o que eu estou falando não é uma dor da gente ou desse empreendimento, é de qualquer construtora, e não é nem a nível de Alagoas, é a nível do Brasil, que essa discussão está no país todo, tá? Mas se você não pode fugir da realidade, mas eu acho que vai acabar. Aqui provavelmente vai ser vagas rotativas ou alguns pontos de carregamento elétrico no empreendimento. Agora, não vai ter um por apartamento. Não vai ter, porque não faz sentido aqui. Tá? Oi? Pronto. O que a gente está fazendo, por exemplo, o primeiro, que foi o Pier Norte, que é o que a obra está em construção hoje, dos 20 pavimentos, a obra está no 10º, tá? A gente vendeu, botou no material publicitário da gente, um ponto de carregamento por apartamento. Mas são apartamentos grandes, que eu tenho 4 a 5 vagas de garagem. Então, das 4 ou 5 por apartamento, eu botei carregamento. Mas a lei mudou no meio do caminho. E a gente não é adivinha, né? Não tinha como saber, não tem culpa. Mas a ideia vai ser botar alguns pontos de carregamento, só não vai ser feito se a legislação proibir. Que não vai proibir só para a gente, né? Se proibir, vai proibir para todo mundo. Tá? Bom, aqui um pouquinho das plantas das unidades privativas em si, tá? Essa unidade é a unidade voltada para a parte posterior, são aquelas duas voltadas para o fundo do prédio, tá? São as unidades de entrada, a gente pode dizer assim, tá? E são unidades assim que são unidades que atendem a questão do preço, né? O preço é muito atrativo dessas unidades, elas estão em torno aí de 1.300, estão na faixa de R$13 mil o metro quadrado, tá? São mais acessíveis, tá? E você compra toda a infraestrutura do empreendimento, além da localização, né? E qual é a divisãozinha aqui da planta, o escopo da planta?
também é bem simples, né? Como um apartamento de praia, uma sala, uma varandinha, tá? 2 suítes, onde esse banheiro aqui, essa representação, inclusive, tem que ser ajustada, porque ela ou seria reversível, ou o cara abriria a mão do banheiro privativo para ser um banheiro social, tá? Mas a gente vai fazer reversível aqui, tá? Cozinha, tá? E aqui é uma área que eu queria enfatizar um pouquinho, tá? É um apartamento compacto, tá? Obviamente, porque, como eu disse a vocês, o cara que compra um apartamento de praia, a ideia é ele usar isso aqui de um ponto de apoio, mas ele aproveitar a infraestrutura da área, né? Do prédio, da praia, da cidade, tá? E isso aqui a gente teve um cuidado de colocar em todas as unidades, tá? Obviamente tem uma variaçãozinha, né, da disposição, mas isso aqui foi pensado, tá? Quando você vai para a praia, né, você quer comodidade, você não quer ter trabalho, você não quer estar limpando a casa, você não quer estar cozinhando, você não quer estar lavando prato, né? Eu acho que o cara na praia, o cara vai para descansar, né? Então, quem tem criança, quem tem família, né, esposa, filho, tudo mais, ou você leva algum funcionário doméstico, né, um funcionário, uma cozinheira, uma faxineira para ir junto de você no final de semana. Quem tem criança pode levar uma babá, né? Às vezes muita gente babá para ajudar com as crianças e tudo mais. Então, uma dor que existia lá na Barra de São Miguel, tá? Eu não vou falar para não ser antiético, né, de citar nomes, mas alguns empreendimentos lá que têm uma proposta similar com o Epic, tá? Tanto sendo lançados agora, como já tendo sido lançados e serem empreendimentos consolidados de 5, 10, 15 anos atrás, não tem isso aqui. E a gente teve contato com pessoas, com usuários, com proprietários, e eles assim falaram para a gente essa dor deles, assim, esse negócio que faz falta. Esse bicho, eu vou com meus filhos lá, vou levar minha babá, ela não tem onde dormir, não tem um espaço reservado para ela, entendeu? Não tem um banheiro para ela. Então, todos os apartamentos da gente, todas as unidades, tá? Elas têm um banheiro de funcionário privativo, tá? E tem uma áreazinha aqui também que pode ser isolada para fazer um quarto ou uma área de descanso, tá? Ela não está fechada, não está representada como está isso aqui, tá? Porque a legislação da Barra, ela tem que atingir uma dimensão mínima aqui para ser configurado quarto, tá? Mas você tem um espaço que cabe uma área de descanso, um sofazinho, um sofá-cama, uma cama, tá? Que eventualmente também, depois da entrega do empreendimento, né, depois do habite, depois de toda a entrega aí, o cara pode fazer ou um fechamento aqui com alvenaria mesmo, né, ou um fechamento com ou gesso, ou um painel, ou o que seja, entendeu? Então, existem artifícios que você pode configurar isso aqui como sendo uma área reservada, tá? Em relação à sensação térmica, porque a gente tem umas unidades lá no Barra, que é administra. Vou sentar um pouquinho aqui, tá? Então, é de lascar, certo? Ó, essas duas unidades, né, que são essas unidades aqui, tá? Que é 2 unidades no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, tá? São essas terminações aqui. Realmente, ela para não dizer que é sofrida, né? Não, mas vamos lá. Não, mas na verdade não, e olha, eu ia até passar batido nisso aí, foi até bom você ter mencionado, tá? Na verdade é o seguinte, esse apartamento é point, ponto. Não tem, não, que é no seu, não, é point, meu amigo. Né? O que a gente vai fazer, tá? Primeiro, Aí não é dessa parte de plantas aí, não é para aquele vaso. Tem uma circulação. Tem, não, melhora a circulação, mas a incidência do sol nessa fachada aqui realmente pesa, né? Não tenha dúvida, né? Então vamos lá. A gente tem 3 elementos aí que eu acho que são bons elementos assim para justificar essa unidade, tá? Os 2 primeiros. Essa questão desse átrio aqui, né, que permite uma ventilação aqui, uma circulação de ar, tá? O segundo, a gente vai ter
É porque esses dois são os apartamentos centrais e tem dois. Eu vou sentar, tá? Porque aqui é melhor para eu ver. Consegue ver aí? Então, duas coisas. Nos apartamentos, que seriam esses aqui. Esse aqui, tá? Esse aqui é o seguinte, a gente vai adotar algum isolamento térmico na fachada, não para resolver o problema, mas para atenuar o problema. Obviamente, tá? Isso aí não tem mágica, tá? Então, esses aqui a gente vai usar um elemento de isolamento térmico, tá? Na fachada ventilada, a gente ainda vai evoluir essa discussão, para mitigar um pouquinho o efeito da incidência do sol aqui, tá? Nesse aqui, que são esses dois aqui, né? São essas duas terminações. Você tem esse átrio, que melhora um pouquinho a ventilação, tá? Você tem essa áreazinha descoberta não, essa área externa, mas que é coberta, ou seja, o próprio piso do apartamento de cima, ele protege um pouquinho a incidência do sol na parede dos quartos, tá? Ele protege um pouquinho. E o terceiro ponto, que eu acho que esse é o principal, tá? Não, o preço, acho que eu já falei bastante assim, mas você compra um apartamento de praia para curtir a praia. Não estou dizendo que você vai curtir o sol no seu apartamento, tá? Mas assim, como é que vai ser o uso desse apartamento? Você vai acordar, de ressaca ou não, né? De 8, 9 horas da manhã na sombra, vai tomar seu cafezinho da manhã aqui e vai descer, meu amigo. Você vai para a piscina, você vai para a praia, você vai para a casa de um amigo, você vai para um restaurante, você vai passar o dia na rua. Você não vai ficar no seu apartamento, vai? Na praia. E aí, meu amigo, você vai voltar o quê? De noite. Não, mas eu estou dizendo, além da varanda, além do isolamento térmico, além do átrio, além do preço, tudo isso aqui, o uso disso aqui, o cara vai, por exemplo, vai de tarde, vai para a piscina, para a praia, o que seja aí. Amigo, quando ele chegar aqui 6, 7 horas da noite, o sol já passou, pô. Então, assim... Mas estou dizendo, quando você estiver no apartamento, a incidência de sol não vai existir. A lógica de uso é essa. Por isso que eu estou explicando que é uma segunda moradia. Agora você diz, olha, isso é um apartamento para morar. Eu disse, meu amigo, é complicado. Né? Mas é isso que eu estou dizendo. O cliente às vezes não enxerga isso que eu estou dizendo. O cliente quer comprar um apartamento de praia, bicho, não quer poente. Eu disse, vem cá. Mas o que é que você vai fazer no seu apartamento? Não, eu vou acordar, tomar café da manhã, minha esposa gosta de ir para a praia, jogar um beach tênis, andar de lancha, tudo isso aí. Pronto, você vai andar de lancha quando? De dia. Quando é que você vai para o apartamento? De noite. De noite tem sol aqui? Cara, não tem. Às vezes o cara já descartaria isso aí, dizendo que é poente, mas é um poente que não vai ser parte da rotina do usuário. Eu enxergo assim. Obviamente, se for para escolher esse aqui ou de frente ou lateral, obviamente você prefere os outros, mas questão de preço, questão de apelo, de você comprar o endereço naquele empreendimento, faz todo sentido isso aqui também. Rapaz, esse aí eu ainda não conheci muito. Não, tem esse cliente aí, tem. Não, eu estou dizendo o seguinte, todas as opções de planta aqui, todos os apartamentos todos eles têm um apelo de venda. Aí se avalia. Cada caso é um caso. Tá? Pronto. Isso aqui seria a proposta dos apartamentos laterais. Tá? Os apartamentos laterais é um conceito similar a esse aqui, ao que a gente acabou de passar. Tá? Obviamente a questão do sol é melhor, porque eles estão nas fachadas laterais, e eles já têm a vista para o mar. Né? Na lateral você tem a vista para a praia. Tá? Uma fachada você olha para a praia mais para o Gunga, e a outra fachada você olha para a praia mais para Maceió. Tá? Mas assim, até o tamanho é muito similar dos apartamentos, e ele também são 2 quartos. Uma suíte, um quarto e um banheiro social. Ele é um pouquinho mais bem dividido. Né? Você tem aqui uma sala de estar e jantar e uma varandinha também, cozinha, e aqui aquela areazinha de funcionário. Né? Um banheiro de funcionário e uma areazinha aqui de descanso de funcionário. Tá?
Todos os apartamentos, todas as unidades vão ser entregues com a bancadinha gourmet, né, com um ponto gourmet na varanda, tá, com um ponto de gás, com a cuba, tá. Mas você pode mudar um pouquinho esse layout, né? Mas assim, são 2 quartos e 2 banheiros, que é um casal com 2 filhos ou 2 casais. Eu acho que uma grande gama é essa, que atende a maior parte da necessidade das pessoas que é um ponto na praia. Tá? Aqui, a terceira opção, que é aquela opção do térreo, tá? É porque está rotacionada em relação a essa de cá, mas observem que é o mesmo layout. Um quarto, um banheiro, uma suíte, banheirozinho de serviço, áreazinha de serviço, cozinha, sala, e aqui seria a varanda. Aí você tem esse incremento de área aqui, que seria uma área descoberta. Um deck descoberto e com a hidrodescoberta privativa, tá? Que é um apartamento que tem um plus, esse diferencial que é essa áreazinha aqui. Tá? A gente tem todas as tipologias ainda estão disponíveis. Tá? A hidro sim, tá? Com aquecimento de água, vai ser entregue instalada. O Nunes tem esse material. Vocês podem. Pronto. Eu mandei. O que é que ele tem? Ele tem esse material aqui, que é o folder, tá? E ele tem a tabela. Eu mandei para ele um PDF da tabela, tá? Mas tem um link que é para aquele tabela. Então, se vocês quiserem um acesso à tabela, só naquele link vai estar sempre atualizada, tá? E pode gerar e aí vocês veem a disponibilidade e os preços em tempo real. Esse link, por enquanto, é só do Epic. É aquele tabé.la, que eu acho que até é o Ralfinho da V2 que criou o programa. Tá? Mas a gente vai depois até organizar isso aí. É porque dos 4 empreendimentos que a gente tem no mercado, 2 já encerraram. Aí só tem esse e o Algarve. Tá? Pronto. Aqui já é aquele duplex, tá? Onde aqui no térreo, no pavimento inferior, você tem uma sala boa aqui, tá? Cozinha americana, né, integrada aqui, a áreazinha de funcionário, que é um quarto e um banheiro de serviço, um quarto aqui, né, que seria uma suíte com um banheiro reversível aqui de apoio, para alguém que tem alguma dificuldade de locomoção, algum problema, tá? E aqui aquela áreazinha diferencial também, que são uma coberturazinha com a hidro e com a varanda descoberta gourmet, tá? E no pavimento superior, nesse aqui a gente tem 2 quartos, né? E um banheiro e uma salinha íntima aqui que ainda cabe, né? Apartamento de praia. Cabe colchão, cabe sofá-cama, sempre cabe mais gente aí, né? Como essa opção duplex. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não, para frente. Como essa opção duplex, ela é tanto para esses apartamentos aqui quanto esses aqui, vai ter uma pequena variaçãozinha dependendo da terminação. Mas assim, o escopo é exatamente o mesmo. Um quarto embaixo, uma sala, uma varanda com hidro e em cima a parte íntima. Aí alguns deles têm 2 quartos e uma sala íntima, outros só tem 2 quartos em cima, mas o conceito é o mesmo para todas essas unidades aqui. Certo? Por isso que inclusive no folder tem essa... A gente bota essa variação diária, porque a depender da terminação a unidade cresce ou diminui um pouquinho. Tá? Mas assim, o escopo é esse mesmo. Tá? O pensamento da arquiteta, construção, construtora, em relação a aluguel por temporada, vai poder? Sim. Não, inclusive é o seguinte, o empreendimento ele é um condo hotel, então ele vai ter uma administraçãozinha também para esse aluguel. A gente ainda não definiu quem é que vai ser a administração, tá? Na verdade, o Ritz é um pouquinho diferente, porque o Ritz ele tem o condo hotel e ele tem o hotel propriamente dito. Aqui não, aqui vai ser tudo unidade privativa, não vai ter unidade de hotel, posso dizer assim. Em resumo é o seguinte, o Ritz é metade hotel, que é só deles, que eu não sei se a proporção é essa, mas... E o pessoal pode colocar.
qual é a desvantagem disso aí? Qual é a desvantagem disso aí? É que, assim, pode ser que as despesas, no caso daí, como é um hotel propriamente dito, aqui não. Aqui a gente vai botar uma estruturazinha mínima do mínimo. No caso, se fosse um residencial, seria um porteiro e um segurança na frente, além do pessoal da limpeza. E aqui talvez mais uma pessoa para controlar o acesso e fazer esse gerenciamento aí. Mas a questão de condomínio vai ficar um condomínio muito similar a um residencial. Vai ser como se fosse um barra Bali. Entendeu? Premium. Tá? E não faz, mesmo se não fosse assim, como é segunda moradia, não faz sentido você vedar locação de temporada, né? De apartamento de praia. Não adianta, velho. Se você disser... Vê só. Para diminuir. Mas, velho, isso aí, vê só. Você vedar o aluguel por temporada, isso aí não existe. Ainda mais nessa tipologia. Não, nessa tipologia, assim. Se fosse um apartamento em Maceió para primeira moradia, o condomínio pode se unir e não querer. Você tem, mas aqui de praia. Agora, o que tem que acontecer é regramento nisso aí. Mas, velho, assim, o público que está comprando aqui, tá, até pelo ticket das unidades, não é um cara que vai... como é que se diz? Desculpa o termo aqui, mas não é um farofeiro. É um produto diferenciado, pô, né? O dono do terreno aqui, que vai ficar com as unidades de frente pro filho dele, é senador da República. Pronto. Então, eu acho... Pronto. Tu acha que ele vai deixar? Não. E outra coisa, ele já tem o 7º andar e o 6º. Ele já tem boa parte das unidades aí. Então ele já tem um certo quórum. Então, meu amigo, a gente sabe que a construtora não pode escrever no papel dizendo que vai poder, não vai poder, mas assim, tem que ser um negócio organizado. E aqui é um público diferenciado, né? Não é um público que vai gostar de fazer arruaça, fazer farofada aí dentro, tá? Tá respondido aí ou... Bom, aqui que eu tô até me alongando um pouquinho. Aqui são as opções dos apartamentos frente e mar, tá? Essa planta é do 5º pavimento, tá? Mas tem a variação de área em relação ao andar, né? Vocês viram, a varanda vai recuando, tá? E aqui você tem a varanda, né? Com a hidro, bem generosa, tá? 3 suítes, sala, banheiro social, cozinha e a parte de funcionário aqui atrás, tá? E a última opção seria o 7º andar, que é aquele quando junta as duas unidades de frente, que fica apartamento da ordem de 400 metros quadrados. Tá? Mas é assim, só para, acho que, concluir um pouquinho, é um empreendimento bastante eclético, né? Você atinge diversos públicos, mas eu acho que todos os públicos que são atingidos aí são públicos selecionados. Não é pessoa, né, de sair que o questionamento do colega provocou aqui, tá? E assim, você tem gente que vai ter gente com uma condição um pouquinho diferente, que vai querer aquelas unidades maiores, mais privilegiadas, tá? É um público. Você tem um público que são esses apartamentos aqui, né? Você vai ter esse público aqui, que é um público diferenciado, tá? Eu acho que você vai ter um grande público que vai ter um apelo para essas unidades aqui, que eu acho que é o cara que às vezes tem nos seus 40, 30 e poucos, 40 anos, o cara não quer ter trabalho de jeito nenhum, não ter casa de praia,
e em vez de comprar uma casa no arquipélago, que fica a 500 metros de um muito bom arquipélago, tenho amigos que têm casa lá, muito bacana, mas você não tem mar ali, né? Você compra o arquipélago para estar na Barra, para estar no condomínio, lá na área de lazer do condomínio, mas se você quiser ir para a praia, você tem que pegar um carro para ir. Então, isso aqui seria uma alternativa para quem pode comprar uma casa num valor equivalente, aí na ordem de 1,5 milhão, por aí. Tá? E pé na areia, o cara não compra uma casa nesse valor, né? Na Barra de São Miguel. Então você tem um público do cara dos apartamentos de frente, que é um público totalmente diferenciado. Tem esse público aqui. E você tem um público dos apartamentos voltados para a parte posterior, que tem um preço mais atrativo com aqueles argumentos de venda do poente e tudo mais que eu falei. Mas todos eles eu acho que são públicos que se complementam, tá? Mas são públicos que todos eles têm um padrão diferenciado, são públicos selecionados. Tá? E até essa configuração de apartamentos, ela diminui, inclusive, o adensamento das áreas comuns. Porque eu particularmente entendo que os apartamentos de frente, o cara não vai usar as áreas comuns do prédio, o cara vai ficar na varanda dele. Então, dos 98 apartamentos, eu tiro 25 que não vão usar as áreas comuns. Então, as áreas comuns que foram dimensionadas para 98, na prática, só vão usar 60 apartamentos. Então, eu acho assim... Não, por isso que eu estou falando, eu não tô inventando nada, né? Estou dizendo justamente porque, na prática, no uso, vai ser assim, pô. Tu acha que o cara com uma varanda dessa, de 60 metros quadrados com a hidro, de frente para o mar, o cara vai descer? Meu amigo, eu vou ficar aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que eu tinha para falar do empreendimento. Aí eu mencionei, eu acho que a arquiteta é a Humberta, tá? Humberta Farias, acho que dispensa apresentações aqui, tá? E aqui também no final do folder, tá, pessoal? Já está pré-estabelecido o material que vai ser usado, os acabamentos, os revestimentos, tanto das áreas comuns quanto das áreas privativas, tá? Tá aqui estabelecido. Tem alguém que pode usar? Só para eu botar a tabela para falar rapidamente aqui. Se não puder, eu faço aí. Era só, acho que só mudar o... Já estava aberto lá, não? Bom, mas dá para eu falar um pouquinho. A tabela eu vou mandar aí, tá com o Nunes, tá? Ele pode disponibilizar aí nos grupos, tá? Tem um link onde a tabela vai estar sempre atualizada, tá? Aí. Tá ligando aí? Ah, certo. Ô, amigo, essa água alguém tomou ou não? Pode pegar. Quem vende até dezembro vai ter 6% de comissão. Qualquer negociação a gente conversa. Mas aqui... Eu só queria falar do preço, rapidamente. Assim. Não, vou ser rápido, tá? É o seguinte, a tabela da gente, tá aqui, vai estar sendo disponibilizada para vocês aí. Em resumo da tabela, é o seguinte, as unidades posteriores, né, da ordem de R$13 mil o metro quadrado, tá? As unidades laterais, acho que variam de 17 a 20, tá? E as unidades frontais da ordem de 25 mil metro quadrado, tá? A gente fez uma proposta de pagamento em 60 meses, tá? Como o prazo de entrega da obra contratual é setembro de 29, tá? Daí 48 meses, né?
a gente fez um cronograma em 60, onde ele tem uma parte do pagamento ainda para pagar após chave. Tá? Obviamente com uma correção mais 1%. Olha, é o seguinte, a gente vende assim, um cara de financiamento do banco. A gente vende o cara pagando as parcelas durante a obra e na chave ou no restante a gente faria um saldo devedor. O cara, se ele responde, a gente não tem nenhum acerto com nenhum banco para financiamento. O cara que teria atrás de financiamento, tá? Mas é importante destacar o seguinte: como é um terreno beira-mar, eu acho que banco público não financia. Acho que teria Bradesco, Santander, banco privado. Como tem área de SPU, banco público não financia. Apesar de que estão sendo discutidas, tá? Isso aí não sei se... Mas não é nenhuma certeza, nem garantia. Não, mas aí fundo é privado, né? Tô dizendo. Vamos lá. Não financia banco público. Banco privado não tem nada a ver. Mas como o que determina, o que delimita a área de marinha foi uma divisão que foi feita, acho que 150 anos atrás, uma demarcação. Então toda essa área de lagoa, não só a área beira-mar, mas toda a área de lagoa, tudo aquilo é área de marinha. Eu acho que está havendo está havendo umas tratativas, não sei lhe detalhar, mas que possivelmente... Não, todo empreendimento de marinha você paga a taxa de laudêmio. Mas que é irrisório, pô. Sendo assim... Não, claro. Mas assim, então, em resumo, de financiamento, banco privado pode financiar. Mas a responsabilidade é do cliente, tá? Não, já tá. Ó, alvará de construção, ok. As obras iniciadas, tá? Alvará de construção, memorial de incorporação registrado, patrimônio de afetação, já tá tudo. Licença ambiental, tudo em dia, tá? Então, tanto é que tá tudo em dia que as obras já iniciaram, tá? Então, eu acho que é isso. Se alguém tiver mais algum questionamento, mas está ok. Acho que é isso, pessoal. Obrigado aí, tá?